Então, vamos lá para a nossa aula do Excelência Emocional. E no dia de hoje, a gente vai trabalhar com ética. Então, eu vou colocar aqui, né? Eu vou fazer o compartilhamento da tela, e aí a gente vai trabalhar em cima desse compartilhamento. Ah, não. Aqui é compartilhamento de tela. Não tenho aquelas habilidades, então está aqui, ó, ética, né? É, é um assunto interessante esse aqui dentro do contexto do excelência, porque uma coisa assim, não tem mágica, tem que ter coerência. Você quer chegar num determinado ponto, você tem que fazer as coisas que levam naquele ponto, né? E, e às vezes a gente tinha muito essa coisa, né, a gente é formado numa cultura, né, quer dizer, de repente acontecer qualquer coisa e tudo se resolver. Bom, vamos lá. O que é ética do ponto de vista que a gente vai trabalhar nesse processo aqui? Ética não é aquela coisa que normalmente as pessoas falam, né? Ser ético, então, você ser honesto, aquelas coisas. Na nossa visão, ética é muito mais. Ética é tudo que favorece a vida. Se eu faço algo que favorece a vida, eu estou sendo ético. Então, vamos só dar um exemplo bem simples. Será que a minha alimentação é ética? Sabe? Então, se eu quero ser ético comigo mesmo, então veja que ético não é ser só com os outros, né? Se eu quero ser ético comigo, a minha alimentação precisa ser uma alimentação que favorece a minha vida, favorece a saúde, né? Especialmente porque a alimentação está essencialmente conectado com a saúde. Será que os meus pensamentos são éticos? Então, quando eu penso contrário a mim mesmo, sabe aqueles momentos, seu burro, como é que você pôde fazer isso? Né? Eu não estou sendo ético. Eu estou dificultando, eu não estou favorecendo uma vida. Porque se o meu pensamento fosse assim, tá bom, você errou. O que você pode aprender com isso para não errar da próxima vez? É uma outra. Aí sim eu estou sendo ético. Eu estou utilizando algo que aconteceu comigo para melhorar e não para me jogar para baixo, para reduzir minha autoestima, para prejudicar a minha forma de ver o mundo, né? Então, quando eu penso ética, eu penso nessa dimensão, e aí nem falamos em relação aos outros, né? Mas só para. Porque normalmente, quando a gente pensa em ética naquele sentido comum que a gente estudou, a gente pensa em relação aos outros, né? Eu não me apropriar de coisa alheia, coisas desse tipo. E a gente não pensa nesses valores. E por que que a gente trabalha isso, né? Quando eu penso em yoga, em evolução pessoal, é muito mais que você se relacionar com o outro. É, e uma parte muito, muito tão. Eu colocaria que uma parte mais relevante não é o relacionamento que você tem com os outros, é o que você tem consigo mesmo. Se você tem um relacionamento consigo mesmo efetivamente bom, com os outros vai ser só consequência, né? Porque nós temos aquele princípio, é, não deseje para os outros o que você não quer para si. Então, se eu tenho uma relação comigo mesmo, afetiva, ética, respeitosa, e com os outros é só uma extensão disso.
Agora, quando eu não tenho uma relação boa comigo mesmo, por exemplo, eu cometo um equívoco e me culpo, seu isso, seu aquilo, né? É muito fácil transferir isso para os outros. Quando o outro não faz alguma coisa que deveria é, é, fazer, é as mesmas coisas, seu isso, seu aquilo, que às vezes a gente diz, às vezes a gente não diz, mas pensa, se a minha relação comigo mesmo não é boa. Quando eu parto desse princípio de ser ético e começando em casa, no meu templo, no meu corpo, na minha cabeça, no meu coração, nos meus pensamentos, a coisa começa a ter uma tendência de dar muito mais certo. Então, por que estudá-la? É exatamente por conta disso, né? Quer dizer, você precisa entender o que é ético no relacionamento, primeiro de você com você mesmo. Nesse relacionamento, nessa dimensão. Alimentação, quais hábitos que eu tenho? Aí eu vou olhar, esse hábito é ético? Né? Quais os pensamentos que eu tenho? Ah, quais pensamentos que são éticos e quais não são? Quais emoções? Será que essas emoções são éticas? Ah, essas emoções não estão sendo éticas. Então, primeiro é a consciência. Né? Aí, quando eu tenho a consciência, tá bom? Esse tipo de emoção não é ética. Para mim, essa emoção não é ética. Aí a gente vai fazer o quê? Tá bom, tomei a consciência que isso não é bom. Agora vamos fazer vamos fazer as mudanças, né? Vamos caminhar em direção a uma ética mais pura. E aí, como que eu avalio se essa emoção é boa ou não? Né? Um dos valores que eu gosto muito de avaliar é: favorece a vida? Ela favorece no primeiro momento, ela favorece a vida para mim, né? A minha vida. No segundo momento, ela favorece a vida dos outros. Dos outros, né? Não é os outros só humanos, né? Os outros são todos os outros. Ela favorece a vida das plantas, do meio ambiente, dos animais, né? Dos outros seres humanos. Então, quando eu pego ética nesse conceito, a gente poderia falar com uma outra palavra que é karma, quer dizer, aquela ideia de que tudo que eu faço, a natureza me devolve. Né? Se eu faço um plantio bom, a colheita vai ser boa. Se eu faço um plantio ruim, né, a colheita vai ser terrível. Então, como que eu ligo ética com karma? Né? Ética é fazer uma boa plantação, é uma boa semeadura. Escolher aquelas sementes que me favorecem a vida. E é interessante porque parece que o universo foi programado dessa maneira, foi projetado dessa maneira. Tem muitos exemplos disso, né? Quando um organismo ele favorece as coisas que estão próximas, ele prospera. Tem assim uns exemplos, né? Que tinha um deles, né? Tinha uma ilha em que tem uma modificaçãozinha qualquer e o alimento de uma espécie ficou mais raro. E essa espécie começou a se alimentar de é, de outras plantas. E uma dessas plantas, que esse animal começou a se alimentar,
as sementes que passavam pelo intestino desse animal tinham um poder de germinação maior. Quer dizer, a semente de um fruto que foi alimento, passou pelo intestino desse animal, ela é mais produtiva, ela se reproduz com mais facilidade, ela tem um índice de germinação maior. Então, quando você estuda a natureza, a simbiose, né? O ser humano, ele não é sozinho. Nós temos um bom número de bactérias que sem elas a gente não viveria, né? E aí, como essas bactérias são produtivas, eu cultivo. O meu sistema de defesa não ataca. E essas bactérias se alimentam, me utilizam como uma ferramenta para alimentação. Então, aquilo que favorece a vida, de alguma maneira, a natureza favorece. Então, para que estudá-la? Para a gente entender, começar a olhar a, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos hábitos, a nossa alimentação, e começar a fazer essa perguntinha. Isso favorece a minha vida? Favorece. Favorece a dos outros? Favorece. Então, quando eu penso em motivações, lembra que você falou, quando chega no emocional e no intuicional, trava as motivações, né? Essa é uma grande motivação. Ser ético. Ser ético nesse sentido. A minha passagem aqui na Terra é uma passagem que deverá favorecer a vida. Não só minha, dos outros. Então, o que a gente poderia pensar? Que se a gente criar as condições ideais, a consciência se manifesta de maneira mais plena, sabe? O que é criar as condições ideais? É ser ético com cada veículo. Quanto mais ético a gente for, mais a consciência se manifesta de maneira plena. Então, criar as condições para a saúde física. Então, vamos pensar físico, denso, físico, energético, emocional, mental, intuicional. Então, se eu crio as condições ideais para o corpo físico se manifestar, a consciência vai se manifestar de maneira plena no corpo físico, sabe? Então, se a minha alimentação é boa, se a minha eu não sou sedentário, eu cultivo, porque o plano físico, ele não é afetado só pelo físico, né? Se eu tenho emoções boas, se eu tenho uma espiritualidade boa, a minha saúde vai ser melhor. O meu sistema imunológico vai ser mais forte. Então, por que a consciência se manifesta de maneira mais plena? Porque, na verdade, quando a gente pensa consciência, a gente pensa no global, né? Se o corpo físico estiver bom, se a saúde não atrapalhar, eu tenho pensamentos mais nobres, né? Se eu estou doente, se eu estou com dor, a consciência não vai se manifestar. Imagina você fazer orações com dor. Não vai ser orações tão profundas, porque a dor tira a consciência, tira a concentração, né? Agora, se eu estou pleno, o corpo totalmente quieto, absolutamente saudável, eu vou orar, a minha oração tende a ser melhor. Agora, imagina também que o meu emocional está bom, eu estou feliz, eu estou relaxado, né? A minha mente está concentrada e o meu intuicional está conectado com o universo. Aí você faz uma oração, a oração é completa, é plena, sabe? Então a consciência, né? A consciência, ela se manifesta mais plenamente se eu estiver
com mais, quer dizer, com os meus corpos, quanto mais próximo da ética pura, né, melhor a consciência se manifesta. E aí, claro, isso tudo é um conjunto. Então, por exemplo, um pastel, uma batata frita, é antiético eu comer um pastel, uma batata frita? Aí você pensaria, tá bom, do ponto de vista do corpo, não faz bem, mas às vezes, do ponto de vista emocional, dá aquela acalentada, faz muito bem. Então, a ética não é um valor absoluto, é um conjunto de elementos que se equilibram, né? Claro, se eu for comer pastel todos os dias, aí sim, não vai ser bom. Mas, se eu equilibrar isso numa balança, né? Uau! Eu vou comer, é, é, eu vou comer ali eu pus para gravar, né, Ana Maria? Pois, Pois, né? acho que sim. Pois. Eu acho que sim. Deixa eu só. Eu não estou vendo aqui porque está compartilhando a página. Não está aparecendo aqui. Bom, também se eu não pus, agora azar, porque também agora começar a gravar agora também não vai dar resultado. Então, Mas é. tá assim. Agora eu achei. Tá ali. Tá Report. gravando. Tá Certo. bom, tá. Então, o que que acontece? Você Você acha que tem. comer, por exemplo, comer uma batata frita uma vez no mês, tudo bem? Ah, uma vez no mês você está sendo até bastante intensa, né? Responsável. 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 Claro, porque agora, o que que eu penso? É, isso aqui é você fazer não a ética pura, é caminhar em direção à ética pura, sabe? Essa é a primeira coisa. Então, durante muitos anos, eu já falei isso para você, 4 refeições por semana livres, que era, que era não ética do ponto de vista do corpo, mas era totalmente ética do ponto de vista do emocional, que era quando eu dava aquele alívio, nossa, como era bom. E aí, nessas 4, eu comia tudo o que eu tinha vontade, porque era justamente para isso. Tá bom, eu precisava de 4. Se eu preciso de 4, eu sei que não é ideal, mas tudo bem, hoje eu não preciso mais de 4, ok? Né? Hoje eu preciso de 2, uma, né? Mas na época eu precisava de 4. Então, esse equilíbrio é caminhando em direção à ética pura, mas o que eu posso fazer hoje? Se eu não faço o que seria o ideal e tenho consciência, perfeito. Mas não pode fazer com culpa. Na hora que eu estou fazendo lá, não pode dizer assim, putz, não é o ideal. Eu estou fazendo uma coisa aqui que não é o ideal. Aí é o pior dos mundos, porque daí não faz o efeito. Então, o que que faz assim? Tá bom, eu sei que não é o ideal, mas eu preciso disso nesse momento. Então, sem culpa. Aproveita, porque se você não aproveitar, você não dá aquele alimento para o emocional. Se você come com culpa, você não liberta o emocional, sabe? Ali, o emocional ele vai pedir mais cedo comida, aquelas porcarias, né? Se eu liberto o emocional, como sem culpa, eu sei, e deixa eu liberar, deixa eu dar uma desafogada, ele vai demorar mais para pedir. Então, você vai, com o tempo, vai ser mais rápido, né? E aí, com os outros veículos, é a mesma coisa, né?
Às vezes eu tô com raiva de alguém porque a pessoa fez alguma coisa, aí você diz, deixa, é, é, eu sei que a raiva não me faz bem, estou conseguindo tirar a raiva agora? Não. Então deixa eu sentir essa raiva mesmo, deixa, bom, sabe? Só sente, sabendo que não, que esse não é o ideal, mas que naquele momento aquela raiva você precisa sentir. É Precisa em que necessário. sentido? Porque se eu seguro a raiva, putz, isso aqui Jesus não queria que fosse desse jeito, né? Eu seguro, mas eu não tenho uma estrutura emocional para lidar com aquilo, o segurar é pior. É melhor, do ponto de vista católico, pecar e depois ir se confessar, sabe? Então, deixa aquela raiva. Tá bom, seu isso, seu aquilo, né? Não falando para a pessoa, mas falando aqui, Sim. porque, sabe, aqui, aí depois eu vou, deixo aquilo passar, aquela energia passar, daí eu vou e me confesso. Aí tá bom, Senhor, eu não consegui, deixei aquela coisa fluir, porque eu sei que se eu deixar fluir é mais vantajoso, Senhor, me perdoe, né? E eu estou no caminho, né? Sabe? Não sou perfeito, mas estou caminhando nessa direção. Não consigo expressar tudo o que o Senhor ensinou, mas cada dia eu expresso um pouco mais, um pouco melhor, sabe? Deixa, solta, solta, solta. Então, você vai olhar que qualquer veículo é bom senso e boa orientação. Quer dizer, essa orientação você busca em você mesmo ou conversando, sabe? Porque tem muita coisa que a gente não sabe. Pega, por exemplo, a alimentação, tem muitas formas de você ver. Eu como 2 refeições por dia, né? A Thaís acha que isso é um desespero, para ela é um desespero, sabe? Mas, mas eu digo, não, estou bem, estou saudável. Então, isso mesmo porque os corpos são diferentes. O que é bom para você pode não ser bom para mim. E dentro da mesma pessoa, a fase que ela está faz diferença, né? Se eu estou numa fase já, eu venci determinar, por exemplo, uma pessoa que está numa fase muito ansiosa, ela vai comer mais. Ah, eu já passei essa fase da ansiedade. Tá bom, eu preciso de menos comida, sabe? Então, é por isso bom senso e boa orientação, ok? Dentro dessa, sempre que você quiser falar, Ana Maria, isso aqui é livre, tá? Sim, sim. Uhum. Dentro dessa estrutura, tem aí que interfere bastante na ética é o altruísmo e o egoísmo versus o egoísmo. Então, a gente poderia fazer uma coisa bem simples aqui, assim, ó, para diferenciar-se altruísmo e egoísmo e da ética. Eu gosto, pergunta, primeiro, eu posso dizer sim ou não para qualquer coisa. Eu gosto. Aí, faz bem para mim? Aí essa pergunta já leva para o caminho da ética, né? Eu gosto, sim. Faz bem? Não, não faz bem. Então, não é ético. Eu gosto, sim. Faz bem para mim? Sim. Bom, avançamos bastante. Faz bem para as outras pessoas? Ah, pode ser que faça bem para mim. Ah, eu pegar esse dinheiro aqui de maneira não honesta faz bem para mim, vai pagar umas contas minhas, né? Mas vai ser bom
para aquela pessoa de que eu passei a perna, não vai ser bom, entendeu? Então, eu gosto, faz bem para mim, faz bem para outras pessoas, faz bem para a natureza. A natureza que eu vou colocar com maiúscula, né? Porque essa pergunta poderia, assim, é, está em conexão com os ensinamentos de Jesus? Né? Que é uma outra forma de perguntar. Então, aqui coloquei Sim. natureza, né? Se eu gosto, se faz bem para mim, se faz bem para outras pessoas, ou pelo menos não prejudica, né? Sim. Porque às vezes o que faz bem para mim não interessa para as outras pessoas, né? É diferente. Aham. É, faz bem para a natureza, ou seja, está em conexão, no seu caso, Ana Maria, em conexão com os ensinamentos que Jesus deixou? Sim, pronto. Isso é altruísmo, né? E aí, egoísmo é quando eu, de alguma maneira, quebro, né? Eu gosto, sim, faz bem para mim? Sim, faz bem para os outros? Não. Que os outros é que se problema deles, sabe? Está de acordo com o que Jesus ensinou? Não, mas tudo bem. Problema de cada um. Você percebe? Então, Sim. aqui vem o egoísmo e o altruísmo. Veja que o altruísta, ele cuida dele mesmo, né? Altruísmo não é a gente se abandonar, é a gente estar num contexto que não é eu sozinho e que eu olho para os outros quando eu vou fazer minhas coisas, Faz né? parte de mim, é isso? Está dentro do contexto, quer dizer, se não faz bem para os outros, por que que eu vou fazer? Ah, faz bem para mim, mas não faz bem para os outros. Ah, faz Não, bem para mas se mim. tô... mas a minha pergunta é assim, é para estar dentro do contexto altruísta, tem que partir de mim, né? Sim, Porque já sim, começa pela primeira pergunta, né? sim, Eu gosto. Então, teria que partir de mim essa atitude. Aí eu vou completando, né? Faz bem para mim, faz bem para outras pessoas e está de acordo com aquilo que eu acredito, né? sim, sim. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, quando a gente pensa nesse treinamento que é a excelência, o que que a gente está o que que a gente pensa? É começar a alinhar expectativas. A expectativa do físico, a expectativa do emocional, do mental, do intuicional. A expectativa minha, do ponto de vista, né, de vários pontos de vista, né? Se eu gosto, quando eu digo aqui faz bem para mim, é em todos os sentidos, né? Para o meu corpo, para minhas emoções, para minha mente, para minha alma, faz está de acordo com a expectativa das outras pessoas, né? O que faz bem para as outras pessoas, está alinhado com a expectativa do que o Senhor espera de mim, né? Então, eu começo a alinhar os corpos para que as coisas funcionem de maneira é, harmoniosa. E para que essa harmonia exista, às vezes eu vou ter que deixar de fazer alguma coisa que eu gosto, porque não faz bem para outras pessoas, Comer né? batata Ou, frita. ou porque não está em sintonia com o que Jesus ensinou, né? Sim. E aí, e às vezes, né? É, porque a pergunta reversa também é verdadeira, né? Eu não gosto. Faz bem para mim? Faz. Eu não gosto, mas faz bem para mim. Faz bem para as outras pessoas? Faz. Faz bem para a natureza? Faz. Então eu tenho que aprender a gostar.
sabe? Aprender a Dá um gostar exemplo. daqui. Como exemplo? Exemplo, eu não gosto de verdura. Um exemplo bem bobinho, né? Eu não gosto de verdura, mas faz bem para mim, faz bem. Aí as outras pessoas não interfeririam aqui, né? Faz bem para a natureza nesse sentido, né? Porque está em sintonia com uma alimentação que Jesus ensinou, né? Tá bom. Eu não gosto de ouvir um desaforo, ou eu não gosto de ouvir uma crítica, Eu não né? gosto de ouvir crítica. Isso. Sim, não gosto de ouvir crítica. Mas faz bem para mim? Claro, críticas fazem bem. A gente não gosta. É doloroso, mas faz bem? Faz bem. Faz bem para as outras pessoas? Claro que faz bem para as outras pessoas quando eu ouço uma crítica, porque se eu ouço uma crítica com o coração aberto e a partir dessa crítica eu melhoro, é bom para as outras pessoas. Faz bem para a natureza? Sim, porque se eu ouço uma crítica e essa crítica me faz eu mudar uma atitude que me leva, que me deixa em mais sintonia com o Senhor, faz bem, né? Então, o que que acontece? Eu preciso aprender a ouvir críticas. Sempre que alguém me critica, Ana Maria, eu agradeço, porque as críticas ajudam muito, muita gente, mas muito, muito. E a gente que tem negócios, né, que tem a escola, às vezes alguém diz, nossa, olha só, um dia alguém chegou e falou para mim, olha, a, 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 o assento da privada feminino soltou. Nossa, está ajudando a gente, né? Ah, Beth, quando você fala desse jeito, eu não entendo direito. Por exemplo, já me falaram, diz, olha, se essa etapa for muito rápida, foi especificamente o relaxamento, eu não consigo relaxar, né? Está criticando a minha aula. Um dia a gente foi num evento, eu dei uma aula para avançados, mas tinha gente iniciante. Aí depois a crítica que eu recebi diz, é, foi bom para os avançados, mas eu que era iniciante, perdi muito da aula. Uma crítica muito boa para mim, porque nas próximas vezes eu comecei a fazer os ajustes. Então, é gostoso ouvir crítica? Claro que não, porque se você ouve uma crítica, significa que você falhou a linha de alguma maneira, né? Mas Aham. gosto? Não. Mas faz bem? Sim. Faz bem para as outras pessoas? Sim, porque eu melhoro e se eu melhoro, eu tenho uma entrega melhor. Faz bem para a natureza? Sim, porque eu quero ser produtivo. Eu quero ensinar. Então, se eu aprendo a ensinar melhor, eu ensino mais gente. Eu estou mais em sintonia com a natureza, eu favoreço mais a vida, sabe? Mas eu aprendi. Aprendi a ouvir críticas. Aprendi, agradeço, mas ainda dói. Assim, tem coisa que a gente demora, sabe? Mas dói mais pouco. Hoje dói pouco. Bem pouquinho. Mas dói ainda, né? Ok? Então, é, o, a gente poderia dizer que eu sou totalmente ético quando eu sou totalmente altruísta, né? Quer dizer, aí eu vou cuidar de mim mesmo, mas todas as minhas ações, os meus pensamentos, as minhas atitudes, os meus valores estarão conectados com valores maiores. Significa dizer que eu não penso só em mim. Eu penso em mim, eu penso nas outras pessoas, eu penso nos animais, eu penso nas plantas, eu penso na natureza nesse sentido mais simples, né? E penso é, no Senhor. O que que eu estou fazendo aqui? Bom,
A ética é uma ferramenta de evolução nesse sentido, né, de da gente é, é, pensar, fazer essas perguntas para as coisas que às vezes a gente fazia sem perguntar, sabe? Ou as nossas perguntas eram mais simples. Eu gosto, faz bem para mim? Às vezes, algumas coisas a gente parava para ir. Por aí, agora a gente vai fazer essas outras perguntas, né? Verificar os planejamentos com as mudanças necessárias, isso a gente está fazendo todos os dias, né? Todos os dias, maneira de dizer, todos os encontros a gente faz. Momentos. Sim. É. Tem dois filmes que devem encontrar no YouTube, né? Que um é do Sócrates e outro é do João Paulo II, que são Sócrates é um filme que fala sobre ética pura, né? E o João Paulo II, um dos filmes sobre ele, né, João Paulo II, mostra muito João Paulo quando é na Segunda Guerra, né? Porque a, a, a primeira nação que a Alemanha invadiu foi a Polônia, né? E o Wojtyła era polonês. Então, qual que é a vantagem desse filme? É você, como que eu lido com a ética em momentos difíceis? Porque Sim. quando está fácil, as contas estão pagas, está tudo certo, não é tão difícil você ser ético. Quer dizer, não é tão difícil essa ética mais simples, né? Mas a ética pura é difícil em qualquer maneira. Mas e quando as coisas estão desfavoráveis? Então, esse filme do João Paulo II, não sei se você viu esse filme dele. Não, não vi nenhum dos dois ainda. É, é um filme muito, muito, muito bom. Então, filme sobre Sócrates, a importância da ética, né? Outro detalhe ali desse filme, né? Mesmo o sábio tem defeitos, né? A gente não pode endeusar ninguém, 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 né? A, a, ele ensina tolerância, ensina pelo exemplo, né? E depois a gente vai, nas outras aulas, a gente vai ver o código de ética do estudante, né, de yoga, Tá. ok? Então, o para casa seria ver esses dois filmes, né, se você Uhum. conseguir ver. Eles estavam, o Sócrates estava no YouTube. O João Paulo II, eu não sei se esse, né, que mostra especialmente a vida dele na Segunda Guerra, se ainda está no YouTube, porque às vezes está no Netflix. Eu assisti esse do João Paulo II no Netflix, Tá. mas às vezes ele sai. Vou procurar, eu procuro. É. Perfeito? Sim. Alguma Então, queira, não, tá bem entendido, assim. Tá tranquilo. Até agora tá tranquilo. Eu vou beleza. só assistir os dois filmes, vou ver o vídeo que você liberou agora lá do YouTube, né, dos corpos, e vou transmitir pelo WhatsApp os dois planos que eu fiz, mas que eu só fico no plano físico, né? Não consigo passar para o mental e nem para o institucional. Pelo menos a princípio eu não consigo. Manda um plano, que aí, aí eu vou dar umas cutucadas. Manda um plano, a gente vai conversando sobre esse plano até ele fechar. Daí depois, fechando esse, você manda o outro, sabe? Um por vez, porque eu acho que é mais produtivo. Um por vez. Tá bom. É, porque como são ações mesmo que eu estou tomando, pode ser que o terceiro daí eu acabo avançando, né, com as ideias, tal, com a conversa, eu acabo avançando também um pouco sozinha.
Mas aí a A gente ideia, vai falando. a ideia fundamental é essa, por isso que a gente não pode ter pressa, né? A ideia Sim, fundamental, então, por exemplo, agora, né? Tem mais umas perguntas que você pode fazer, né? E sim, aí a gente vai montando esses quebra-cabeça, né? Que coisa, até esse raciocínio ficar fluido, automático. sim. Perfeito. Então tá Bom, joia, Ana Maria. obrigada por Então, hoje. obrigado por hoje e até a Eu que próxima. agradeço. Até a próxima. Boa noite. Um abraço, Boa Nathalie. noite.